Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Startup brasileira que atende mulheres carentes recebe prêmio de inovação em saúde da instituição Melinda Gates. Estados Unidos enviam mais um voo com 69 imigrantes deportados para o Brasil. Brasileiro é condenado por esquema de fraude que beneficiou mais de 1.000 indocumentados. 3 gols de jogadores brasileiros concorrem entre os mais bonitos da FIFA nesta temporada. E artistas brasileiros vencem em 10 categorias no Grammy Latino em Las Vegas. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A gente abre a edição de hoje com uma boa notícia. Uma startup brasileira que leva saúde, tratamentos de saúde a regiões remotas do nosso país, ganhou um reconhecimento internacional muito importante. A reportagem do Eliseu Caetano. A SAS Brasil leva saúde para as mulheres em áreas carentes de atendimento médico. Através de clínicas móveis ou telemedicina, conectadas a especialistas, a startup consegue fazer exames femininos preventivos, com tecnologia avançada, coleta testes, laboratórios e muito mais. Esse trabalho, que já impactou milhares de mulheres Brasil afora, agora foi reconhecido com o prêmio Action for Women's Health. O programa NAREA foi premiado pela Melinda Gates por conta do nosso impacto, fazendo rastreio de câncer de colo de útero e câncer de mama. Mais de 25.000 mulheres que puderam ter atendimento com inovação, com descentralização do acesso, com as unidades móveis, e a possibilidade de escalar isso para o mundo foi um grande diferencial. A gente está muito feliz com o prêmio, sabe que é uma oportunidade de mostrar o Brasil para o mundo, mostrar a relevância do nosso trabalho. Estamos muito felizes com essa conquista. A organização vai receber 5 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 26 milhões de reais. A SAS Brasil atende em todo o nosso país. A ONG surgiu em 2013, através da iniciativa de Adriana Malê e Sabine Bolognini, com o objetivo de levar saúde especializada a comunidades vulneráveis e em regiões carentes. E deu certo. O programa já passou por mais de 350 cidades em 24 estados brasileiros. Com esse prêmio em dinheiro, a SAS Brasil vai conseguir expandir o projeto gratuito e atender muito mais mulheres. Esse reconhecimento internacional coloca o Brasil no mapa de inovações em saúde feminina. Um reconhecimento incrível de uma organização que nasceu de mulheres para cuidar de mulheres, levar acesso à saúde para quem não tem com alegria, que permite a gente dar um salto muito maior em sonhos, possibilidade de cuidado. Está só no começo dessa jornada de pensamento e planejamento do próximo passo da SAS, mas a gente está aqui para celebrar com vocês. Agora a gente muda de assunto para falar de deportação. O governo norte-americano enviou mais uma leva de imigrantes que foram repatriados no Brasil. O avião pousou ontem no Aeroporto Internacional de Manaus. Um problema logístico em Bogotá, na Colômbia, forçou o desvio da rota. O avião da Eastern Airlines com deportados acabou pousando em Manaus, em vez de Belo Horizonte. 65 homens e 4 mulheres foram repatriados, entre eles 6 criminosos procurados pela justiça do nosso país. O governo brasileiro preparou no local uma estrutura emergencial, em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, para acolher os imigrantes que foram expulsos dos Estados Unidos, com atendimento médico, psicológico e kits de higiene e alimentação. Os imigrantes ainda receberam passagens aéreas para seguirem viagem para seus destinos finais. Esse foi o 30º voo de deportados brasileiros. Desde fevereiro até agora, mais de 2.500 imigrantes já foram repatriados. Um brasileiro que vive em Connecticut foi condenado por ajudar imigrantes indocumentados a conseguirem carteiras de motorista de forma fraudulenta. Ele pode ser deportado após cumprir pena aqui nos Estados Unidos.
A notícia foi destaque no site da Promotoria de Massachusetts. Helbert Costa Generoso, de 41 anos, residente de Connecticut, foi condenado a 9 meses de prisão federal por participar de um esquema de fraude de documentos. Segundo o Ministério Público, entre 2020 e 2024, Costa Generoso e outros 4 supostos cúmplices criaram um sistema ilegal para obter carteiras de motorista de Nova York e de Massachusetts. O grupo fornecia documentos falsos aos indocumentados para fingir que moravam nesses estados. Com isso, os candidatos conseguiam fazer os exames verdadeiros e receber a driver's license oficial sem nunca ter morado nessas regiões. Os clientes pagavam cerca de $1.400 pelo pacote, que incluía o ID falso, agendamento dos testes e o transporte até o Departamento de Veículos de Nova York. Depois que eles eram aprovados, as carteiras oficiais eram enviadas aos clientes espalhados pelo país. As autoridades disseram que o esquema beneficiou mais de 1.000 imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Costa Generoso vai cumprir a sentença de 9 meses e depois poderá ser deportado. A Califórnia anunciou que vai revogar 17 mil licenças de motoristas comerciais que foram concedidas a imigrantes. A decisão é uma resposta à pressão do secretário nacional de transporte, Sean Duffy. Ele ameaçou cortar mais de $160 milhões em repasses caso o estado não cumpra as novas regras de habilitação. As licenças vão durar apenas 1 ano. Em setembro, a Casa Branca anunciou que apenas 3 tipos específicos de vistos iriam permitir a driver license comercial ou a renovação da carteira. Para imigrantes, são elas H2A, H2B e E2. Com essas regras, muitas dessas carteiras de motorista venceram, e o que significa que centenas de imigrantes estão dirigindo de forma irregular aqui no país. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que vai cumprir a medida, mas criticou a narrativa federal. Ele afirmou que todos os motoristas tinham autorização de trabalho válida e que foram prejudicados pelas novas restrições federais. E olha, no próximo bloco, com o fim do shutdown, a IRS alerta: contribuintes que esperam restituição do imposto de renda devem se preparar para atrasos. E Casa Branca reduz tarifas de importação sobre produtos da Suíça e o Brasil deve ser o próximo beneficiado. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A Casa Branca reduziu as tarifas de importação sobre produtos da Suíça e o Brasil pode ser o próximo beneficiado. A reportagem é de Matias Brotero. A ordem executiva, assinada pelo presidente americano Donald Trump hoje, retira as tarifas recíprocas para produtos agrícolas que começaram a valer em abril. Entre eles, café, chá, carne, frutas tropicais e cacau. A lista também inclui fertilizantes. A medida deve impactar o Brasil, que é um dos principais exportadores de café e de carne bovina aqui para os Estados Unidos. Atualmente, os produtos brasileiros são taxados em 50%. Ainda não está claro de quanto será a redução e quais países serão beneficiados. Também hoje, um acordo reduziu as taxas sobre a importação de produtos suíços aos Estados Unidos para no máximo 15%. Antes, as taxas sobre os itens do país europeu chegavam a 39%. A Casa Branca informou, por meio de um comunicado, que empresas da Suíça e de Liechtenstein se comprometeram a investir pelo menos $200 bilhões aqui no país, dos quais $67 bilhões estão previstos em 2026. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O fim da paralisação do governo norte-americano permitiu a reabertura do IRS, que é o órgão responsável pelos impostos. Mas depois de 43 dias parado, o retorno é marcado por acúmulo de tarefas e previsão de muitos atrasos. Durante o shutdown, a Receita Federal suspendeu o processamento de reembolsos de empresas, fundos e trusts, reduziu o atendimento telefônico e paralisou serviços de orientação e assistência ao contribuinte. Agora, com o retorno, a demanda é alta e os analistas alertam: contribuintes que esperam restituição devem se preparar para atrasos. O órgão também corre contra o tempo para finalizar as orientações fiscais e se preparar para a temporada de novas declarações. A orientação é acompanhar os prazos pelo site oficial e evitar envio duplicado de documentos, o que pode gerar ainda mais demora.
E os economistas estão alertando que os riscos ainda não acabaram e que a possibilidade de uma recessão ainda está no radar por causa dos impactos do shutdown. A mais longa paralisação da história dos Estados Unidos chegou ao fim, mas os efeitos ainda são sentidos. Pagamentos, autorizações e licitações estão atrasados e muitos serviços públicos ainda não voltaram ao normal. Segundo a Moody's Analytics, 22 estados já mostram sinais de desaceleração econômica e outros 13 estão à beira da mesma situação. O mercado de trabalho registra os planos de contratação mais fracos em 14 anos e a qualidade do crédito caiu, com a maior redução na pontuação média do FICO desde 2009. O setor imobiliário comercial também está sob pressão, com taxas de inadimplência em escritórios superando os níveis da crise de 2008. Os economistas alertam que o cenário é ideal para o país entrar numa recessão e que o governo vai ter que se esforçar para colocar o país nos trilhos. A secretária de Segurança Interna confirmou hoje que os agentes federais que não faltaram ao trabalho nos aeroportos durante o shutdown vão receber recompensas. Kristi Noem entregou hoje os primeiros cheques de $10 mil aos funcionários do TSA e controladores de voo durante uma visita ao Aeroporto Internacional de Houston. Ela disse que era um agradecimento pelo patriotismo dos agentes que continuaram trabalhando e garantindo a segurança aérea, mesmo sem salário. Outros cheques devem ser distribuídos em outros aeroportos do país nos próximos dias. A secretária também disse que os salários atrasados dos funcionários aéreos vão ser pagos nas próximas semanas. A seguir, excesso de videogame pode causar esgotamento físico e mental em adolescentes e adultos. E ainda, pressão alta não é mais exclusivo de adulto nos Estados Unidos. O número de crianças com esse problema dobrou em 20 anos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Já voltamos e com um alerta para os pais. Você já ouviu falar de burnout de videogame? Pois é, o excesso de jogos pode causar uma exaustão semelhante a quem trabalha demais. E muita gente nem sabe que existe esse risco. Difícil de acreditar, mas é verdade. O que até agora era considerado apenas diversão virou motivo de preocupação de saúde mental. Nos Estados Unidos, estima-se que milhares de adolescentes e jovens, especialmente entre 12 e 30 anos, estejam enfrentando sintomas de esgotamento físico e mental por excesso de jogos. No Brasil, um estudo da USP revelou que quase 30% dos adolescentes já enfrentam problemas emocionais e sociais, mas poucos pais percebem a situação até ser tarde demais. O cérebro jovem, com toda a sua capacidade de aprender padrões rápidos, de recompensa, fica preso. Como que fica preso? Em ciclos de estímulos intensos. Sono apertado, redução de atenção, acaba se isolando. O gamer profissional Alan Speed sabe bem os problemas causados pelo excesso de tempo dedicado aos jogos. Eu jogo videogame desde que eu me lembro como gente. Desde quando eu tinha 5 anos até hoje, com 35, criando conteúdo. E burnout, ele realmente existe. É aquela sensação de cansaço, tanto mental quanto físico, e que você está tão focado no que você quer que você esquece da finalidade. Seja jogar, que é se divertir, né? Ou você está trabalhando e você esquece de cuidar de você, da sua parte mental e da sua parte física. Os sintomas são silenciosos no começo. Cansaço extremo, irritabilidade, insônia, ansiedade e queda no rendimento escolar. Com o tempo, o prazer gerado pelo jogo vira obrigação e o corpo começa a cobrar a conta. O burnout é uma síndrome provocada por atividades em excesso, inclusive os games. Eu sofri muito com isso, principalmente nos últimos anos. Então, eu simplesmente decidi parar. Eu dei uma parada porque isso estava me desgastando. Tudo que eu ia fazer, eu ia sair de noite e eu me sentia cansado. Claro, procurei ajuda. Até hoje, né, eu faço
tratamento e tudo mais para diversas coisas assim desse âmbito mental é bom, não é vergonha, não é você querer procurar coisa em você, é você cuidar de você. Então é uma coisa que eu fiz e eu não me arrependo. Os especialistas orientam a estabelecer limites de tempo e incentivar pausas, promover atividades ao ar livre, leitura, relaxamento, atividades que dão prazer e tirem o foco dos games. Criar convivências, sem um jogo, conversar, né, com o próprio filho, transformar o tema, né? E aí, como que está esse tema, tal? Quando os adultos eles entram num modo de investigação conjunta, né, o pai e a mãe junto, o jogo retoma o seu lugar saudável. E falando em crianças, a pressão alta não é mais um problema exclusivo de adultos. Um novo levantamento apontou que casos de hipertensão entre crianças quase dobraram nos últimos 20 anos. Nos anos 2000, a taxa era de 3%. Agora, 20 anos depois, passa de 6% e continua crescendo. Médicos alertam que esse quadro pode aumentar o risco de doenças cardíacas na vida adulta, que é a principal causa de morte aqui nos Estados Unidos. Os especialistas apontam como fatores de risco o excesso de sódio, o consumo de comida ultraprocessada e também o sedentarismo. A orientação médica é incentivar hábitos saudáveis desde a infância para evitar essas complicações no futuro. E olha, a gente segue falando de comida ultraprocessada. Estudos recentes voltam a chamar a atenção para os riscos desses alimentos. Segundo pesquisadores, esse tipo de dieta pode estar relacionada a doenças graves como câncer, demência e também depressão. Pesquisadores acompanharam mais de 29 mil enfermeiras por 13 anos e descobriram que o consumo elevado de pães, cereais matinais, molhos e bebidas adoçadas está associado a um risco 45% maior de desenvolver pólipos intestinais antes dos 50 anos, que são lesões que podem evoluir para o câncer coloretal. Os especialistas recomendam evitar esse tipo de produto e priorizar alimentos naturais. O estudo também reforçou o alerta de que a comida industrializada, como refrigerantes, salgadinhos, embutidos e comidas prontas, também estão relacionados a riscos de doenças neurológicas e psiquiátricas. Os cientistas destacam ainda que não é apenas a qualidade nutricional que preocupa, mas também a presença de aditivos, conservantes e microplásticos que podem afetar o cérebro a longo prazo, provocando demência, por exemplo. A temporada de vírus respiratórios já começou e deve durar até maio. Mas você sabia que há formas naturais de reforçar a imunidade e evitar doenças como Covid-19, influenza e RSV? Olha só. O pico da temporada de vírus respiratórios é entre dezembro e fevereiro. E com o inverno chegando e as temperaturas caindo, os especialistas lembram que existem formas de aumentar a imunidade. A presidente da Academia Americana de Médicos de Família, doutora Sarah Nozel, destaca que cuidados diários fazem a diferença. A primeira dica dela é a alimentação rica em vitaminas, encontradas em frutas e comida saudável. Queremos que o corpo tenha todos os nutrientes sem deficiências, completa ela. We want our body to have all of the nutrients, not to be deficient in any nutrients. A segunda orientação é manter o controle das doenças crônicas que você já possui com uma imunidade alta. Isso impede outros vírus de se alojarem no seu corpo. Controle bem sua diabetes, prepare sua medicação para asma, orienta a doutora Sarah. Do you have any medical problems that we should be preparing your asthma medications for the fall and winter? Uma boa noite de sono, além de hidratação constante, também fazem a diferença e podem deixar sua resistência mais forte. Mas a médica lembra que a vacinação continua sendo uma importante arma na defesa contra os vírus respiratórios. Por fim, ela lembra: se tocar o rosto sem lavar as mãos, pode estar transmitindo o vírus. Lembre-se disso. Small bits of virus to yourself throughout the virus season. Depois do intervalo, 3 gols de brasileiros concorrem entre os mais bonitos da FIFA nesta temporada. E ainda, artistas brasileiros vencem 10 categorias no Grammy Latino e celebram a diversidade musical do nosso país. Américas no ar. Oferecimento Easy Pag.
Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Atenção, comunidade brasileira. Domingo tem evento especial no sul da Flórida com atividades para crianças e atrações variadas para adultos, incluindo gastronomia brasileira. Coni Rocha tem os detalhes. O Soul Flow Market é uma feira ao ar livre com artesanato, cultura, cursos dinâmicos, gastronomia e muita diversão. Quem for até lá vai poder curtir ainda aula de yoga, capoeira, pintura facial, classe de futebol e muito mais. É um evento ideal para toda a família. Tem atrações para adultos e espaço exclusivo para as crianças, com diversas atividades. E para quem está com saudades do Brasil, prepare-se. O encontro vai ter gastronomia brasileira com vários sabores tradicionais do nosso país. São esperadas mais de 300 pessoas e cerca de 40 expositores. O evento, chamado Soul Flow Market, vai acontecer no Sanborn Square, Meisner Park, em Boca Raton, no sul da Flórida, das 9 da manhã até as 3 da tarde. A entrada é gratuita. Olá, comunidade brasileira! Eu venho aqui mais uma vez convidar vocês a ir visitar a Soul Flow Market, uma feira que acontece uma vez ao mês em Boca Raton, com muita conexão, networking e diversão, onde você pode conhecer vários businesses locais aqui do sul da Flórida. Muita diversão para criança, fora que a gente tem muita culinária para você matar a saudade do Brasil aqui no sul da Flórida. Vem com a gente, te espero lá! O sul da Califórnia enfrenta uma das maiores tempestades do ano, com alertas de inundação, deslizamentos e evacuações em vigor. O fenômeno, conhecido como rio atmosférico, deve se estender até o final de semana. A tempestade começou na quarta-feira e já provocou alagamentos em Los Angeles, San Diego e em áreas montanhosas do interior também. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, alguns pontos registraram mais de 75 milímetros de chuva em menos de 24 horas. O fenômeno, esse rio atmosférico, é uma tempestade que se intensifica rapidamente devido à queda brusca na pressão do ar. Ele traz chuvas torrenciais, rajadas de vento e risco de inundações repentinas, especialmente em áreas que já sofreram com incêndios florestais. A tempestade deve perder força até sábado, mas o solo encharcado mantém o risco aí de alertas de deslizamentos e quedas de energia também. Vamos aproveitar e ver como é que vai estar o clima no final de semana? Vamos dar uma olhada na nossa tabela aqui. Olha, Boston, tempo encoberto. Nova York e Washington também, o sol não dá as caras por lá. Norfolk, mínima de 36, máxima de 59. Também apenas nuvens nessa área. Atlanta, sol entre nuvens, mínima de 43. Na Flórida, a gente tem sol entre nuvens também, tempo encoberto, Jacksonville e Tampa. E Miami, apenas tempo nublado, máxima de 78. Houston não tem sol por lá, mas vai fazer calor, máxima de 80. Brownsville, máxima de 85. San Antonio, mesma coisa, aí, máxima de 85 graus. Phoenix, sol entre nuvens, máxima de 86. Los Angeles vai ter um pouco de pancada de chuva ao longo do dia, com mínima de 60, máxima de 74. São Francisco, mesmo cenário, chuva ao longo do dia, e o sol nem dá as caras, mínima de 53, máxima de 62. E olha, 3 brasileiros foram indicados pelos gols mais bonitos da temporada ao Prêmio Puskás, incluindo um lance espetacular no Brasileirão e uma jogada memorável no Mundial de Clubes. Olha só. O atacante Alejandro, ex-Vitória e atualmente no CSKA de Moscou, concorre com um golaço de bicicleta, marcado contra o Cruzeiro em agosto de 2024. O lance da entrada da área encobriu o goleiro Cássio e virou destaque internacional. Já Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, foi indicado pelo gol marcado contra o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes. Ele partiu do meio-campo, driblou 2 adversários e finalizou com categoria. Já no futebol feminino, Marta volta a concorrer ao prêmio que leva o seu nome, o Prêmio Marta, destinado ao gol mais bonito da temporada entre as mulheres. A rainha do futebol segue fazendo história aos 39 anos. A votação está aberta no site da FIFA e será dividida entre o público e um painel de lendas do futebol. Os vencedores serão revelados na cerimônia do The Best 2025 em janeiro do ano que vem.
A gente celebra agora a música brasileira porque artistas do nosso país brilharam na 26ª edição do Grammy Latino em Las Vegas e levaram 10 prêmios em diferentes categorias. A cantora Lineker foi o grande nome da noite. Ela levou o gramafone dourado, se tornando a artista brasileira com o maior número de estatuetas dessa edição do evento, 3 troféus. Vários outros brasileiros foram premiados, entre eles João Gomes, Lued Luna, Sorriso Maroto, Baiana System, Chitãozinho e Chororó, Eli Soares e Hamilton de Holanda. Ao todo, foram 60 categorias premiadas pela Academia Latina de Gravação. Bad Bunny venceu o álbum do ano, Karol G, canção do ano e Alejandro Sanches levou o troféu de gravação do ano. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!